Você aprendeu lá na escola que o nosso planeta é dividido em 3 camadas. A primeira é a crosta terrestre, que a gente também chama de litosfera, que é a camada que envolve a nossa Terra. A segunda camada é o manto, que é uma camada de rochas derretida e é o que sai dos vulcões durante uma erupção. E a terceira camada é chamada núcleo, que, como o próprio nome já diz, é o núcleo do nosso planeta. Meu nome é Diego e hoje eu vou te contar alguns fatos sobre as camadas do nosso planeta e fica atento que vai cair na sua prova de geografia. As camadas da Terra são divididas assim por causa das várias transformações que o planeta sofreu durante bilhões de anos de sua existência. E essas camadas são dependentes uma das outras. Isso quer dizer que o que acontece em uma camada reflete nas outras 2 camadas. Ou seja, o nosso planeta é geologicamente ativo e por isso ele não é só uma bola de pedra flutuando pelo espaço. Quais são as camadas da Terra? Para os geólogos, cientistas, etc., o nosso planeta tem várias camadas, desde a superfície até o seu núcleo. Mas, para ficar mais didático, a divisão crosta, manto e núcleo é a mais aceita e também é a mais fácil de entender. E é a que eles ensinam nas escolas. E agora eu vou te apresentar cada uma dessas 3 camadas. A crosta terrestre é a primeira das 3 principais camadas da Terra e ela corresponde a quase 100% da parte sólida superficial do planeta. Ou seja, ela é, entre aspas, uma espécie de casca do nosso planeta. E é a porção de terra onde se encontram as rochas, solo, água e todos os seres vivos. Ela é a camada mais fina da Terra e tem entre 5 e 70 km de espessura. Isso pode parecer muito pra gente, mas perto dos mais de 6.300 km que vai da superfície até o centro do planeta, isso é praticamente nada. Ou seja, se a nossa Terra fosse uma maçã, a crosta seria apenas a casca. Uma curiosidade é que os russos, na verdade, eram a União Soviética antes. Eles tentaram furar um buraco para explorar o mais profundo que eles conseguissem. Mas, como você já deve imaginar, isso não deu muito certo. Eles conseguiram chegar a 12.200 km e agora só tem um buraco aleatório por lá, não serve para nada. E o melhor de tudo é que eles só pararam porque as máquinas e as brocas das máquinas estavam dando defeito por causa do calor. E se eu não me engano, eu estava lendo em algum lugar que eu acho que as brocas até estavam derretendo por causa da temperatura. Agora, voltando para a crosta terrestre, ela pode ser dividida em 2 partes, que é a crosta oceânica e a crosta continental. A crosta oceânica é mais fina e tem uma profundidade entre 5 e 10 km de espessura. E a crosta continental é mais grossa e tem entre 30 e 70 km de espessura. A parte mais externa da crosta é o que a gente chama de relevo e ela está mudando praticamente o tempo todo, por causa da ação das chuvas, ventos, animais, vulcões, terremotos e também pela intervenção humana. Essa crosta não é totalmente contínua, ela tem vários pedaços, se assim eu posso dizer, que a gente chama de placas tectônicas. É como se fosse um quebra-cabeça gigante. Vou deixar aqui no card um vídeo e lá na tela final também, falando sobre as placas tectônicas, explicando tudo que você precisa saber para entender direitinho sobre esse assunto. Assiste depois que está bem legal e é um complemento direto para esse vídeo aqui. A crosta terrestre tem alta concentração de silício, alumínio e magnésio. E as rochas mais antigas já encontradas datam de 3,5 bilhões de anos. E como a Terra tem um pouco mais de 4,6 bilhões de anos, a gente entende que a crosta terrestre demorou um pouco mais de 1 bilhão de anos para começar a se solidificar. O manto é a camada intermediária do nosso planeta que fica entre a crosta e o núcleo, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Ele tem uma espessura que varia entre 70 e 2.900 km. E assim como a crosta terrestre, a gente também pode dividir ele em 2 outras partes, que são o manto superior e o manto inferior. O manto superior é o que está ali logo abaixo da litosfera, ou crosta terrestre, e ele chega a 700 km. É nessa camada que a gente encontra a parte viscosa da estrutura terrestre, mais conhecida como magma, e é o que a gente vê nas erupções vulcânicas. Esse magma pode chegar a 2.000 graus Celsius e ele é responsável pelo movimento das placas tectônicas. E esses movimentos são os responsáveis por causar terremotos, maremotos e formar vulcões e cadeias de montanhas ao longo do tempo. Já o manto inferior, ele fica entre 700 km
e 2.900 km e é o que está mais perto do núcleo da Terra. Muitos cientistas estimam que ele já seja sólido, composto de silicato de ferro, magnésio e silício. Mas outros acham que ele não é tão sólido, e sim que seja somente mais viscoso do que o manto superior. Durante muito tempo, os cientistas não tinham noção de como era a composição do núcleo do nosso planeta. Mas graças aos avanços científicos, hoje a gente pode ter uma ideia melhor para responder essa pergunta. E diferente do que muita gente imaginava, o núcleo é sólido e não é composto por magma como muita gente pensava, incluindo eu. A composição do centro da Terra é uma liga formada por níquel e ferro, e essa camada é sólida por causa da pressão enorme que tem em cima dela. Afinal de contas, a gente está falando da massa de um planeta inteiro comprimindo o núcleo. Além disso, a pressão é tão forte que a temperatura do núcleo chega a 6.000 graus Celsius. Isso é mais quente que a superfície do Sol. É claro que com essas condições extremas, nenhum ser vivo ou equipamento criado pelo homem já chegou até lá. Ainda não chegou. E não chegou nem no núcleo e nem no manto. E se nada chegou até lá, como que é possível a gente saber a composição interna do nosso planeta? Os estudos sobre as áreas internas do planeta são feitos com o sismógrafo, que é o mesmo aparelho usado nas medições de terremotos. Tem outros aparelhos também, mas o sismógrafo é o mais usado. Esse aparelho é capaz de detectar as ondas que se propagam no interior da Terra e, a partir delas, especular qual é o material que se encontra nas camadas mais internas do planeta. Além do sismógrafo, os cientistas também fazem estudos de lavas vulcânicas, rochas antigas e até mesmo sobre o magnetismo da Terra, que possui uma relação direta com a composição do núcleo interno. E se você quiser saber mais sobre o magnetismo da Terra, pede aqui embaixo nos comentários que se tiver bastante pedido, eu vou trazer um vídeo sobre isso. E se você quer ajudar a espalhar o conhecimento pelo Brasil, dá aquela força se inscrevendo aqui no canal e assim também você não perde os vídeos que eu posto aqui toda semana. Te espero no próximo vídeo. Tchau!